Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, abençoa os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, hoje é um dia especial para o cristianismo. De manhã eu falei sobre isso na Santa Ceia. Hoje é um dia especial. O domingo é o dia do Senhor, e hoje é o domingo, dia do Senhor, e o dia que se comemora na história da igreja a ressurreição do Senhor. A Páscoa significa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo do túmulo, e apareceu aos irmãos ali em Jerusalém. Então, se é uma dupla comemoração, esse dia é um dia especial. Nós não comemoramos a Páscoa, embora trocar chocolate ou receber um ovo de presente, isso aí faz parte da sociedade, isso não é pecado. Mas a nossa Páscoa é a Páscoa exatamente, é Cristo, como Paulo diz aqui. Não é pecado você distribuir um ovo ou dar um ovo, isso não é pecado. O pecado é adorar a Páscoa da maneira errada. A maneira errada, porque Cristo, a nossa Páscoa, como diz Paulo aqui, pelo que passamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A Páscoa, ela começou, a história da Páscoa, ela começou lá no Egito, quando Deus, na 10ª praga, para tirar o povo de Israel do Egito, houve a morte de todos os primogênitos. Do judeu não houve. Então o judeu pegou, matou um cordeiro, pegou o sangue, passou na porta, na verga da porta. Aquele sangue simbolizava exatamente a proteção. A mesma coisa somos nós cristãos. A nossa Páscoa está no sangue de Cristo, é a nossa libertação do Egito, nos limpou, nos purificou. Então a Páscoa começou lá no Egito. Só que o judeu ele era obrigado a comemorar a Páscoa como a saída do Egito. Nós também comemoramos a Páscoa, irmãos, com os asmos da sinceridade e da verdade, agradecendo a Deus por nos ter tirado do Egito, nos ter tirado das mãos de Satanás e trazido para o reino do Filho do seu amor. Então veja bem, para o judeu acontecia o seguinte: era um procedimento padrão para uma pessoa acima de 12 anos. Todo judeu acima de 12 anos era procedimento padrão ir lá no templo, nas festas, e a primeira festa exatamente era a Páscoa. Então veja bem, o judeu comemorava, a igreja comemora exatamente a ressurreição do Senhor como a Páscoa. Se colocaram que tudo que se comemora no mundo, irmãos, a verdade é, o comércio entra. Tudo que você comemora no mundo, foi feito um evento cristão aqui em São Paulo, e o que mais aconteceu foi gente vendendo coisas lá, e vende mesmo. Você sabe que, infelizmente, aonde existe um movimento, aglomeração de pessoas, sempre tem os espertos para se aproveitar da ocasião, e aproveita mesmo, e ganha dinheiro. Então veja bem, a primeira Páscoa que nós vamos falar é exatamente a Páscoa celebrada por Cristo. Então Cristo é a nossa Páscoa, nós temos que celebrar a Páscoa com Cristo. Então veja bem, a nossa Páscoa é celebrada com Cristo. Por que isso, irmãos? Eu quero que você me acompanhe para você dizer depois para as pessoas o que é exatamente a Páscoa. Lucas capítulo 2, em Lucas capítulo 2, você vai encontrar exatamente a primeira Páscoa celebrada por Cristo em sua vida humana. Jesus, quando se tornou humano, aos 12 anos de idade, ele celebrou uma Páscoa. Diz aqui Lucas capítulo 2, versículo 41 a seguir: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém
Jerusalém e não souberam os seus pais. Jesus, ele subiu com os seus pais e ficou na festa da Páscoa. Então todos os anos os pais iam para a festa da Páscoa e com certeza Jesus ia. Mas quando completou 12 anos, aconteceu algo notável, algo histórico. A mãe de Jesus e o pai, a família e todo mundo regressou, mas Jesus ficou lá no templo. Ele ficou lá no templo, dialogando com os instrutores da lei da época. Então Jesus, ele observava todas as orientações de Deus, do Pentateuco e assim por diante. Jesus amava a casa de Deus, como diz aqui o versículo 43. Ele ficou lá, seus pais não souberam que ele ficou lá. Então o que aconteceu? Jesus foi um aluno exemplar e um mestre exemplar. Versículo 46 assim: e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, aprendendo e interrogando. Só que Jesus aprendia o que ele já sabia, e ele aprovava se era correto, porque ele sabia de tudo. Só que a Bíblia diz aqui que Jesus estava sentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores, mas também interrogando os doutores. A mesma coisa acontece hoje, irmãos. Nós comemoramos a Páscoa, o mundo comemora a Páscoa, só que nós questionamos a Páscoa. E quando a gente vê isso, Jesus, a Bíblia fala aqui no verso 47, Lucas aí 2, todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então Jesus, ele ensinava com sabedoria e graça. Uma criança com 12 anos, ensinando aos doutores, e todo mundo ficava encantado. Irmãos, você pega essas criancinhas aqui, o que eles fizeram é de coração, da simplicidade deles. Mas Deus disse, Jesus falou: deixai vir aos pequeninos, porque dos tais são o reino de Deus, sem maldade, com sinceridade, com verdade de coração. E a Páscoa tem que ser isso, irmãos. Nós estamos comemorando a ressurreição do Senhor com gratidão, com vida, pela vida que Ele nos deu, porque Jesus nos salvou, nos regenerou, nos adotou como Filho de Deus, fez com que nós possamos ter a vida eterna através do seu sacrifício, nos comprou do mercado de escravos e nos levou para o reino de Deus, irmãos. Comemore a Páscoa agradecendo ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez por você e por que Ele faz por você ainda, porque Jesus fez e continua fazendo por nós ainda. Ele nos redimiu, nós aceitamos a Ele nos redimiu, nos comprou, nos resgatou, nos regenerou, mas continua trabalhando por nós ainda. A Bíblia fala que está à destra de Deus intercedendo pela igreja. Eu acho impressionante esse versículo 47, que diz assim, e aconteceu que acharam, e todos os que a ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Jesus tinha a resposta adequada para tudo. Outra coisa que a gente vê aqui, irmãos, que a festa, tinha convicção de que Jesus, veja bem, era filho de Deus, e que Deus era o Pai de Jesus. Olha o verso 49. E Jesus lhe disse: por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Agora José e Maria procurou Jesus quando encontrou no templo. Agora quando ele saiu lá, falou assim: olha, está te procurando, filho. Por que você estava me procurando fora daqui? Não sabia que eu tinha que cuidar dos negócios do meu Pai? Então Jesus, irmão, ele tinha convicção que ele era filho de Deus e que Deus era o seu Pai. A mesma coisa o cristão. Na Páscoa, irmãos, a Páscoa é para nos trazer convicção de que o sacrifício de Cristo fez algo sobrenatural em nossa vida. Não é simplesmente comer, encher a barriga, tudo isso é bom, mas é a convicção lá de dentro. Jesus, o Filho de Deus, entregou sua vida por mim, morreu, ressuscitou hoje da Páscoa, da ressurreição do Senhor, e Ele está vivo, me comprou, intercede por mim. Então hoje é um dia especial para mim agradecer a Ele. Mas todo dia é especial, pastor, é verdade. Só que esses dias em especiais é para trazer uma notoriedade maior para a nossa mente, porque todo mundo fala da Páscoa, é que nem Natal. As pessoas só lembram que Jesus nasceu no
eu fui resgatado por um Senhor que desceu do céu, comprou a minha vida, me resgatou, Ele fez tudo por mim, e ainda intercede por mim hoje, e um dia eu vou habitar eternamente com Ele nos céus. Irmãos, Páscoa não é simplesmente algo fictício, não, como o comércio faz. Páscoa é algo para os cristãos meditar, os cristãos pensar. Outra coisa que nós vemos, outra festa da Páscoa que Jesus compartilhou como ser humano nesse mundo aqui, nós encontramos lá em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, você vai encontrar outra Páscoa que Jesus participou aqui, neste mundo, quando Ele estava no corpo da carne. Evangelho de João capítulo 2, outra festa da Páscoa que Jesus participou como ser humano. João capítulo 2, a partir do verso 13. Depois das bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho, agora João escreve que Jesus foi participar de uma festa da Páscoa. Olha que coisa tremenda. João capítulo 2, a partir do verso 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo que eles vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito umas arrocas, um chicote, veja bem, de cor 10, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses que não passais da casa do meu pai, casa de vendas. Veja bem, nesse tempo, nessa festa da Páscoa, que nós vemos a purificação do templo, porque tinham mudado o ritual da Páscoa. Esses cambistas aqui tinham que existir no templo, os cambistas, para receber o dinheiro daquela pessoa que ia pagar algum voto ou comprar alguma coisa que a pessoa precisa trazer. Então o cambista era só para isso. Mas o que fizeram? Tinha cambista para tudo. Não é diferente hoje. Hoje a casa de Deus em muitos lugares é um comércio danado. E não pode isso, irmão. Então Jesus chegou aqui, fez um reino e desceu o reino. Por isso que eu gosto de Jesus, porque quando Ele precisa fazer, Ele faz mesmo. Ele pegou o rei, está escrito aqui, ó. Ele pegou, fez um azarroco de cordéis, lançou tudo fora do templo, e como bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou a mesa. Era para eles fazer uma coisa pela lei exigida. Aquela pessoa que tinha pecado e ela ia comprar alguma coisa para pagar o seu voto, comprava do cambista ali. Mas agora virou comércio. Jesus acabou com o comércio deles. Acabou. Irmãos, isso nos ensina muitas coisas. Sabe por quê? O culto da Páscoa é exigido santidade absoluta a Deus. Nós lembramos do sacrifício de Cristo, lembramos do que Cristo fez, mas prestamos um culto a Deus, como Paulo fala, com os atos da sinceridade da verdade. Podemos comer chocolate, podemos beber Coca-Cola, podemos comer churrasco, mas a nossa mente tem que estar no Senhor, a nossa gratidão tem que estar no Senhor. E nós muitas vezes esquecemos disso. Outra coisa, irmãos, a festa, o culto da Páscoa, veja bem, é um culto profético. Olha o que diz o verso 19 aqui do Evangelho de João capítulo 2. Jesus respondeu: derribai este templo, em 3 dias levantarei. As pessoas estavam preocupadas com o templo, e falou assim: ó, eu vou derrubar este templo e em 3 dias vou levantar. Não o templo de Jerusalém, mas a sua pessoa. O culto da Páscoa também é um culto profético. Jesus veio, se entregou por mim, por você, foi sepultado, ressuscitou, só que Ele disse: eu também vou voltar para buscar a minha igreja. Então o culto da Páscoa também é um culto profético. Eu creio que Jesus ressuscitou, como é comemorado hoje, mas Ele falou assim: um dia eu vou voltar para buscar a minha igreja. Então esse culto é um culto muito especial para nós cristãos. Além de contar com a nossa salvação,
além de contar tudo que Jesus fez por nós, também é para nós lembrarmos que aquele que veio, um dia virá nos buscar, se nós não formos encontrar Ele. Então o culto da Páscoa é um culto profético. Além de ser um culto profético, aqui no verso 23, veja bem, também nós vemos uma outra coisa importante. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então o culto da Páscoa também é um culto de milagres. Hoje pode acontecer milagres em nossas vidas, irmãos, milagres sobrenaturais, porque Jesus é comemorado. Jesus, Ele é o Senhor da festa, Ele é o Senhor da Páscoa, é o Senhor que deve ser adorado com sinceridade, com retidão, com gratidão. Nós estamos aqui nesta noite, não é com outro propósito, nem com outro objetivo, a não sermos fazer o culto da Páscoa perfeito que ensinou, o culto da sinceridade, da verdade, com coração, com gratidão, com coração agradecido a Deus pelo que Ele fez por nós e Ele continua fazendo por nós. Irmãos, que dia maravilhoso esse dia! E muitas vezes nós não temos e não conhecemos a dimensão desse dia, porque o domingo é o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou no domingo, e hoje é o domingo da ressurreição do dia do Senhor e da ressurreição do Senhor, da Páscoa do Senhor. Esse culto também é um culto profético. Hoje se faz tanto culto profético aí. Esse, o domingo da Páscoa, é um culto profético, porque Jesus veio, deu a sua vida, comprou a tua vida e falou: eu vim buscar vocês. E muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. Outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui é a terceira Páscoa que Jesus participou em seu corpo carnal. Nós encontramos em Mateus capítulo 26. Evangelho de Mateus capítulo 26. Você tem outra festa da Páscoa que Jesus participou, a festa da Páscoa, Mateus 26, do verso 17 ao verso 30. Você vai encontrar aí. Então, nesse texto aqui, que é bem longo, a última Páscoa, aí onde Jesus instituiu a Santa Ceia. Então, o que nós vemos aí? A Páscoa, o verdadeiro Cordeiro, sacrificado pela igreja. Nesse texto aqui de Mateus, nós vemos a verdadeira Páscoa e o verdadeiro Cordeiro, sacrificado em favor da sua igreja. Jesus cansou de falar sobre os seus discípulos, mas os discípulos não entendiam o que Jesus falava sobre essa questão. E agora, quando foram lá preparar a Páscoa, Ele mandou os discípulos, você vai ler na sua casa esse texto aqui, e ele chegou lá na cidade, encontrou lugar, e na hora que estava comendo a Páscoa, de repente Jesus muda a organização do culto da Páscoa e institui a Santa Ceia também automaticamente aqui. Então, quando nós vemos isso, irmãos, a Páscoa é uma festa comemorativa, quer dizer, é um memorial. Nós estamos lembrando do que o Senhor fez em carne e osso e do que Ele continua fazendo por nós e pela sua igreja. Este culto deveria ser um culto aonde nós estejamos, irmãos, com o coração agradecido e engrandecido por sermos cristãos. Irmãos, os cristãos são tão, vamos dizer assim, tão desprezíveis com as coisas de Deus, com as grandes coisas de Deus. Nós não valorizamos. Irmãos, as seitas valorizam tudo que o líder deixou de errado. Tudo. As seitas valorizam tudo que os líderes deixou de errado. Tudo quanto é tranqueira que os líderes deixou, os sectários, eles valorizam. E eles fazem coisa. Nós cristãos, irmãos, às vezes o culto da Páscoa é mais um culto para nós. O Natal é mais um culto. Não, irmãos. Esse culto é um memorial. Nós lembramos, a Páscoa, diz aqui em Mateus 26, 27, olha o que está escrito em Mateus 26, 27, olha o que está escrito aí, ó. E tomando o cálice, dando graças dele, dizendo: bebei deles todo,
A Páscoa é a celebração de gratidão. Eu estou aqui cultuando ao meu Jesus, cultuando meu Deus pela gratidão. Assim como o judeu era obrigado a comemorar a saída do Egito, você também comemora a libertação que Jesus te deu. Se você aceitou Ele, comprou, te tirou do mercado de escravo, que você estava cativo na mão de Satanás, e ninguém pode tirar da mão de Satanás, a não ser Jesus. Então a Páscoa é um culto de gratidão. O judeu tinha que ser grato pela saída do Egito, e nós temos que ser gratos, irmãos, pela saída das mãos de Satanás. Mas muitas vezes, irmãos, nós comemos o chocolate da Páscoa, ou faz churrasco, outro faz não sei o que, mas esquece de ser grato ao Senhor que tirou você do Egito. Você saiu do Egito para ser grato ao Senhor. O povo de Israel tinha obrigação todo ano de festejar a Páscoa, a saída do Egito. Todo ano a igreja comemora a Páscoa, mas alguns de maneira errada. Mas eu quero que você entenda uma coisa: que o culto da Páscoa é um memorial, é um culto de gratidão. E uma outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, a Páscoa é um culto de comunhão amorosa com Cristo e os irmãos aqui. Você vai ver nesse capítulo 26, do verso 26 ao verso 30. Enquanto comia, Jesus tomou pão e abençoou, e você vai ser aqui: bebei todos do cálice, porque isso é meu sangue, é o novo testamento, a nova aliança, e derramado por muita remissão dos pecados. E digo que desde agora eu beberei desse fruto da vide, até aquele dia que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse culto é um culto também de comunhão amorosa com Cristo e com os irmãos. Irmãos, você sabe de uma coisa? Eu ando preocupado com isso, irmãos, porque o culto da Páscoa muitas vezes é um culto onde a nossa comunhão com Cristo e com os irmãos fica, sabe, devendo para Deus. E eu quero que você entenda agora, para nós não ultrapassarmos o tempo, quero ser pontual, e eu gosto de ser pontual, exatamente o que a Bíblia fala sobre as Páscoas. Na Bíblia Sagrada existe 7 Páscoas comemoradas. 7 é o número da perfeição. É 7 Espírito de Deus. Deus fez o mundo, em 6 dias, o 7º descansou. 7 é o número da perfeição. Então na Bíblia Sagrada existe 7 Páscoas históricas. A primeira Páscoa está lá em Êxodo capítulo 12, que é a saída do povo do Egito, que o povo tinha que comemorar todo ano, lembrar o que aconteceu lá no Egito. Essa é a primeira história da Páscoa. A segunda Páscoa, a segunda celebração da Páscoa, nós encontramos no livro de Números, capítulo 9, do verso 1 ao 5. Lá em Números, capítulo 9, quando Moisés tirou o povo, que atravessou o Mar Vermelho, que agora o povo estava no deserto, no segundo ano do deserto, Moisés fez o povo comemorar a Páscoa, lá no deserto. Números capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, você encontra essa festa da Páscoa registrada. A terceira festa da Páscoa foi celebrada na campina de Jericó por Josué, lá em Josué capítulo 5. Depois de 38 anos, ficaram 40 anos no deserto, no segundo ano, lá em Números, Moisés festejou a Páscoa. E era para festejar todo ano, como Deus estipulou lá, quando deu a lei para Moisés. Só que a segunda festa da Páscoa foi comemorada 38 anos depois. Está lá em Josué capítulo 5, do verso 10 ao 12. E é interessante, irmãos, desse texto, eu fico impressionado com esse texto. Não sei se impressiona você, mas a mim me impressiona esse texto de Josué. Que o povo festejou a Páscoa, acabou a festa da Páscoa, acabou o maná. Não desceu mais maná do céu. Está escrito aí na sua Bíblia. Aleluia, irmãos. Isso nos ensina muita coisa, irmãos. Porque a verdadeira Páscoa estava para vir. Foi lido aqui no João capítulo 6. Moisés não deu o pão do céu. Quem deu o pão do céu foi Deus.
E o pão que desceu do céu é aquele que veio de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa está conosco hoje, irmãos. Nós comemoramos a verdadeira Páscoa hoje. O povo entrou lá em Canaã, lá em Josué capítulo 5, quando comemorou a Páscoa, depois de 38 anos, cessou o maná. Não teve mais maná do céu. Mas hoje nós temos o maná do céu, Jesus Cristo, sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele está em nós através do Espírito Santo. Ele está com a igreja dele, porque Ele é o Senhor da igreja. Ele falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não te abandona, não te deixa, não. Ele é o alimento para a tua alma, o alimento para a tua vida. Ele é aquele que te garante a salvação, aquele que pega pela mão e diz: eu te ajudo, eu te socorro. Irmãos, como isso é maravilhoso, irmãos. A quarta festa da Páscoa, irmãos, foi celebrada, que nós vemos na Bíblia Sagrada, foi celebrada pelo rei Ezequias, está lá em 2 Crônicas capítulo 30, do verso 1 ao verso 27. Essa quarta Páscoa, celebrada pelo rei Ezequias, com uma Páscoa especial, comemorada por todo Israel. Então veja bem, essa quarta Páscoa também que nós temos lá, vemos a história que aconteceu. O rei Ezequias, um rei muito abençoado, ele projetou para fazer essa Páscoa, mas a quinta Páscoa foi celebrada no reinado do jovem rei Josias, lá em 2 Crônicas 35, do 1 ao 19, que segundo a Bíblia Sagrada, foi a maior festa de Páscoa até hoje registrada na história. Jesus ministrou a Páscoa aos seus discípulos e ficou na história como a Páscoa para a igreja, onde se instituiu a Santa Ceia também. Mas essa Páscoa do rei Josias, lá em Crônicas 35, do 1 ao 19, segundo o historiador, foi a maior festa da Páscoa até então. Hoje, irmãos, a igreja comemora no mundo todo. Embora muitas igrejas não se comemora a festa da Páscoa, nem tem um culto, nem uma mensagem especial da Páscoa, mas eu gosto de aproveitar esses dias para inculcar na mente dos cristãos que nós temos um Cristo que cuida de nós, nos salvou, que cuida de nós e continua querendo que nós sejamos gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós. Você pega lá a festa quando o rei Josias fez a limpeza de tudo e projetou a Páscoa como deveria ser projetada, a santificação dos sacerdotes e tudo mais. O que aconteceu, irmãos? Houve o maior reavivamento da história de Israel. Quando nós festejarmos a Páscoa como deve ser festejada, Deus vai trazer um reavivamento grande na sua igreja, porque a sua igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, irmãos. O cabeça está no céu, mas ele é o cabeça da igreja. Nós somos no corpo de Cristo. A sexta Páscoa, aliás, aqui foi celebrada pelo rei Josias, lá em Crônicas 35, 19. A sexta Páscoa foi celebrada após os cativos retornarem da Babilônia. Está lá em Esdras capítulo 6, verso 19 e 22. Quando o povo foi cativo, porque aconteceu o seguinte, irmãos: os reis e os sacerdotes não faziam o que Deus mandava, esqueciam de todas as coisas que Deus obrigou a fazer, e a festa da Páscoa era uma delas que eles esqueciam. Iam lá no templo só para negociar, só para fazer o que não devia. Então o que aconteceu? Quando o povo veio cativo da Babilônia, com Ciro, que o Ciro determinou, com Zorobabel e Esdras, então você encontra agora, lá em Esdras capítulo 6, o verso 19 e 22, a sexta Páscoa celebrada pelos cativos que vieram da Babilônia. E é interessante que eles se alegraram de uma maneira sobrenatural. Irmãos, você sabe que quantas pessoas hoje, eu recebi uma carta do presidiário essa semana, querendo uma Bíblia de estudo. Eu não sei como vou, porque a Bíblia que ele quer é um pouco cara, mas eu vou dar um jeito de dar essa Bíblia para ele, porque ele vai sair em novembro. E ele já fez o nosso curso do seminário lá dentro da cadeia.
E ele quer ser pregador. Ele falou que quer vir aqui testificar. Só que o correio só vai até 480 gramas, mais que isso não vai. E a Bíblia pesa quase 800 gramas. O que eu sei como vou fazer para colocar essa Bíblia para ele lá? Mas ele quer ser um pregador da palavra de Deus. E Páscoa exatamente é para mostrar que essas pessoas saíram do mundo e vieram para o braço do Senhor. Então a Páscoa celebrada pelos cativos Babilônia, lá em Esdras capítulo 6, agora Esdras faz o povo rever o que eles tinham perdido. Lá no cativeiro a Bíblia fala, lá no Salmo, que eles entoavam, né? Alguém pedia assim, canta o cântico lá de Sião. Eles diziam assim, como nós vamos cantar o cântico de Sião em terra estranha? Eles tinham saudade, penduraram as harpas lá no salgueiro. O mundo, irmãos, não comemora a Páscoa como Deus quer, mas nós, igreja, nós temos que aprender, irmãos, comemorar a Páscoa da sinceridade da verdade. Os atos da sinceridade da verdade é o Senhor que nos comprou, nos resgatou, nos redimiu, o Senhor que nos salvou, e o Senhor que está olhando por nós, e velando por nós, e está em nós através do seu Espírito Santo. Mas essa sexta Páscoa também nos ensina muita coisa mais, que nós vamos qualquer dia falar sobre isso. E a sétima Páscoa histórica é essa Páscoa de Mateus 26 que nós vemos aqui, que é celebrada por Jesus e seus discípulos. Então essa sétima Páscoa fala muito para a nossa igreja. Quando nós fazemos a coisa como Deus quer e como Deus ordena, irmãos, a festa é diferente, a Páscoa é diferente. Não é uma festa pagã, como muitos dizem, na ignorância deles, não. A Páscoa não é uma festa pagã, a Páscoa é uma festa cristã. Porque se nós pegarmos Israel lá no deserto, o nosso irmão Estevão diz lá em Atos capítulo 7, a congregação, a eclésia estava no deserto. E a igreja do Senhor estava lá no deserto, porque lá estava o Espírito do Senhor, estava o Senhor Jesus Cristo. Então a Páscoa é um culto especial, aonde você, irmão, agradece a Deus, aonde você, irmão, glorifica a Deus, aonde você, irmão, exalta o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Então veja bem, concluindo, como festejamos a Páscoa e como nos alimentamos dessa festa? Irmãos, tem gente que festeja a Páscoa de tudo quanto é jeito. Tem uns que é com bebidas, outros é com comidas, outros é fazendo qualquer coisa. Mas como que nós festejamos a Páscoa e nos alimentamos da Páscoa? Podemos nos alimentar com um bom churrasco, com uma boa lasanha, com qualquer coisa boa, irmãos. Mas a maior virtude que você coloca no seu corpo é você alimentar a sua alma, o seu espírito de Jesus Cristo. Aí você vai estar saciado, aí a sua alma não vai estar sedenta, aí a tua alma vai estar suprida de todas as necessidades que você tenha para sobreviver neste mundo. Nós precisamos festejar a Páscoa, mas nós temos que alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Outra coisa, irmãos, como ansiamos pela festa da Páscoa e como nos comportamos nela. Hoje tem muita gente e muitas igrejas que não aceitam o dia da Páscoa, nem o culto da Páscoa, e nem sabem se comportar. E tem mais uma coisa terrível hoje: judaizou o culto da Páscoa nas igrejas. Não, irmão, nós somos cristãos. A nossa Bíblia a Bíblia é cristã. Nós temos que ir pela Bíblia sagrada. Não é judaizar a festa, não. O judeu comemora da maneira dele, mas nós comemoramos com os pães asmos da sinceridade da verdade. Cristo é a nossa Páscoa. Temos que nos alimentar e temos anseio por esse dia e nos comportarmos como Cristo quer que nos comportamos. E encerrando, como recebemos esse convite de Cristo para participarmos da sua festa? Porque essa festa é de Cristo, não é da igreja, é de Cristo. E agora, irmãos, como recebemos esse convite?
Como você festejou a Páscoa hoje? Como você está festejando a Páscoa hoje? Como? Cristo te convidou, a festa é dele, ele é o anfitrião, nós somos os convidados. Vamos ficar em pé. Aleluia.